Boa tarde, alunos do primeiro período de Arquitetura e Urbanismo da UEG. Esta é mais uma aula de introdução ao estudo das cidades. Hoje um pouquinho diferente, estamos aqui na Praça Cívica, o tão famoso coração de Goiânia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um tour pela praça, que inclusive seria uma atividade que nós iríamos realizar de qualquer forma. Só que, infelizmente, por conta do fim do mundo, não vamos poder. O que é fundamental pensarmos sobre a praça, vamos tentar aqui dar uma pequena resumida. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso famoso pé de pato, que é formado pelas avenidas Goiás, do centro, Avenida Araguaia e Avenida Tocantins. A ideia fundamental é que todos os caminhos levam para o Palácio do Governo, para o poder, que no caso aqui é o Palácio das Esmeraldas. No formato de cidade antiga, nós tínhamos ali a ideia de que a igreja estava também próxima, né, das relações de poder. Na cidade moderna, não. Na cidade moderna, a igreja é deslocada. Então, no caso aqui, a catedral ela fica naquela direção, olha aqui minha sombra para provar que sou eu mesmo, que no caso é da 10ª Avenida. Aqui não, aqui na Praça Cívica, que no caso é o nome, vamos dizer assim, popular dessa praça, que o nome, digamos assim, oficial é Praça Pedro Ludovico Teixeira, né? O que nós temos aqui é o Palácio das Esmeraldas e logo acima ali o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, que tem também o nome do ex-governador, interventor da Era Vargas, focando essa questão do poder secular. Aqui nós temos uma praça que ela foi restaurada em algumas ocasiões, essa aqui é uma delas. Essa restauração aqui é de 1998, assinada aqui pelo governador Helenês Cândido. Esses prédios aqui do complexo da praça, eles tiveram assim, diversas naturezas ao longo da história. Esse aqui atualmente é um centro cultural, que é o Centro Cultural Marieta Teles Machado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali a parte da entrada. Nós temos aqui alguns vitrais originais, né? Ali o nome do Centro Cultural, não sei se dá para ver. Aqui funciona a Gebiteca Jorge Braga, funciona o escritório do FICA, né, o famoso Festival de Cinema Ambiental. Funciona também a biblioteca Pio Vargas. Pio Vargas é um grande poeta goiano, que inclusive ele é uma espécie de Rambo goiano, né, que morreu muito jovem, né, era extremamente talentoso. Estamos entrando aqui no Palácio das Esmeraldas, na parte externa. Tem uma curiosidade sobre esse palácio que é o seguinte: o atual governador, que é o Ronaldo Caiado, ele voltou a morar no palácio. Desde Maguito Vilela, né, já tem algum tempo aí, nenhum governador morava aqui dentro do palácio, né, porque obviamente é um palácio, mas se pararmos para pensar, ainda é uma construção, né, dos anos 30. Então, portanto, um apartamento moderno, qualquer apartamento moderno vai ter, né, vamos dizer assim, mais equipamentos, né, para uma família se alocar, né? Então, mas simbolicamente, o governador Ronaldo Caiado voltou a habitar aqui o palácio depois de muito tempo, certo? Inclusive ele até fez uma revitalização na praça, né? Esses canteiros aqui foram realocados, parece que a segurança melhorou também, tal. Mas eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas aqui. Eu falei para vocês que o nome dessa praça é Praça Pedro Ludovico Teixeira, correto? Esse daqui é o próprio, é o busto do Pedro Ludovico Teixeira. Olha só, vamos ver o perfil do homem. Repare o seguinte, vejam o que tem escrito embaixo aqui: Doutor
Pedro Ludovico Teixeira, o arquiteto de Goiânia. Nobreza moral, administração para a imortalidade. Então olha só, isso aqui é uma coisa muito importante, eu quero que vocês fixem nisso. E daqui a pouquinho nós vamos fazer uma comparação com uma outra coisa, tá? Mas a ideia fundamental aqui é o que? É do Pedro Ludovico como esse nome que foi responsável pela construção da cidade. Uma coisa quase que mágica, né? Uma coisa meio naquele sentido egípcio, né? De transformar o nada, no caso o cerrado, em cidade, em uma área urbanizada. É claro que aqui havia, isso é simbólico, porque aqui havia já a região de Campinas, a cidade da Campininha das Flores, né? Famosa, mas a ideia, em grande parte, era essa. Então, vejam esse busto e gravem essa inscrição. Agora eu gostaria que vocês observassem aqueles vitrais ali, do palácio. E vamos aproximar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vocês vão ver que aqui nós temos um indígena com um animal, né, uma onça, uma coisa assim. Nós temos aqui um bandeirante e uma caravela, dá para ver? Tem até ali a cruz da Ordem de Cristo, né, a ordem portuguesa responsável pelas grandes navegações. Esse aqui é o vitral da porta principal. Vejam aqueles ali em cima. Dá para ver? Olha só, vocês vão perceber que nós temos ali no primeiro vitral a questão da mineração. Tem um grupo de pessoas minerando ali, né? Numa lavra, tal, tirando ouro. No meio, gado, né? Vacas pastando ali e tal. E no outro vitral ligado à questão ligada à colheita, né? Alguém com facão trabalhando a lavoura e tal. Então, nesses vitrais aqui nós temos uma espécie de resumo, vamos dizer assim, da história goiana, ligada à história brasileira, né? E ao mesmo tempo uma relação com os ciclos de produção que o estado de Goiás tiveram, que foram responsáveis pela construção, né, deste palácio e que acabaram de alguma maneira levando posteriormente, né, todo esse processo de modernização. Então olha só, primeiro o ciclo do ouro, né, depois o ciclo do gado, né, carne verde, né, como se diz, e depois a agricultura. Lembre-se, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Ou seja, desse início aí nós tivemos toda essa tradição, né, agrária goiana estabelecida. E no caso aqui, repetindo, né, essa ideia da ligação com as origens ali do Brasil. Olha só, então fixem nesses elementos que nós vamos dar uma volta aqui na praça e vamos ver algumas outras coisas, certo? Eu vou fazendo alguns comentários, tal, que vai ajudar a gente a pensar algumas coisinhas. Aqui é a área interna da praça. Reparem que tem alguns bancos, né, ali um jardim interno, tal. Esse prédio aqui, inclusive, que eu estou me aproximando dele, ele é o Museu Histórico, né? Eventualmente no futuro aí, caso algum de vocês queira fazer uma pesquisa, né, grande parte dos seus documentos que vão estar discutindo Goiás, o Brasil, tal, vão estar exatamente neste prédio aqui. Tem aqui também uma biblioteca Braille, assim, bem interessante, né? Então vale a pena vocês conhecerem. Essa árvore aqui bem grande, né? Uma mangueira dentro do palácio. E aqui estamos nos aproximando do estacionamento do Palácio Pedro Ludovico. Vocês vão reparar uma coisa aqui a partir desse ponto. Vocês vão ver que vão ter várias manifestações artísticas de arte de rua. Aqui um grafite. Inclusive encontramos aqui o Pikachu. Pica, pica, pica. Oi, Pikachu.
Ou seja, é uma das manifestações. Aqui tem uma curiosidade também, que poucas pessoas acabam se ligando a isso, mas isso aqui é um CEMEI. Olha só. CEMEI 8 de março. Proibido estacionar, não estacione aqui, gente. Olha ali. Mais arte urbana. Bem legal isso aqui, inclusive. Tá vendo? Muito interessante. E aqui tem uma outra que eu acho que é muito importante. E é importante para pensarmos, inclusive, numa espécie de natureza e vocação que se relaciona com o estado de Goiás. Olha só. É uma escultura, né? Que é uma espécie de monumento ao meio ambiente, né? Olha só, no germinar da consciência ecológica, a brotação da Eco 92 e o verde se faz em cor universal da vida, entrelaçando povos e ideias numa conjunção do homem com a natureza. E o governo do estado de Goiás fez esse monumento. Ou seja, nós temos ali um exemplo de arte urbana, aqui um exemplo de arte contemporânea, né? Porém oficial. Daqui a pouco vamos ver outros também. E dentro do Palácio ali da Cultura, Marieta Teles Machado, inclusive tem uma galeria de arte, que é importante vocês conhecerem, né? Que são esses 3 tipos de manifestação artística. Essa arte oficial, que são os monumentos públicos e tal. Essa arte urbana, grafites e tal. E a arte também de galeria, né? Olha só, vejam aqui o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, que atualmente é onde o governador despacha. Tem alguma história interessante sobre ele, que essa fachada mais contemporânea, essa fachada espelhada, ela não é tão recente, tá? Quando houve a passagem ali do governo do Iris Rezende, do PMDB no caso, mas na verdade do Maguito Vilela, perdão, do PMDB, para o primeiro governo do Marconi Perillo, houve um incêndio aqui nesse prédio, né, que é o centro administrativo, né, como se chama, onde existe um conjunto de secretarias, e se destruiu muita coisa e tal. Então, quando foi se fazer a recuperação, optou-se por essa fachada mais contemporânea, né, trabalhando aqui com superfícies espelhadas e tudo mais. Aqui nós temos um bicicletário. É interessante percebermos que é pouco usado, né? Existe uma série de campanhas para se usar mais bicicletas, né? E pelo menos por enquanto o goianiense ainda não aderiu devidamente, né? Inclusive hoje tem 2, tem momentos que eu passo por aqui e não tem nenhuma, mas é uma campanha que é importante ser feita, certo? Olha aqui a entrada, né, do Palácio Pedro Ludovico. Reparem aqui que o nome vai aparecer. E lembre-se, essa aqui é a Praça Pedro Ludovico, chamada de Praça Cívica, né, popularmente. E temos aqui o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Agora, o que eu quero mais chamar a atenção de vocês não é exatamente o palácio e esse sol maravilhoso aqui, não. Eu quero chamar a atenção de vocês para este monólito aqui, para este monumento, que também entra naquela categoria, né, de arte oficial. Olha só o que é isso daqui. Dá para ver, claro, que é um formato diferente, né? É um formato de vidro, tal. Ele foi colocado após a reforma, tá? E nós temos aqui, não sei se o formato vai ficar bom na tela, mas olha só, nós temos aqui a seguinte inscrição: Goiás, a todos que fizeram parte da reconstrução do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a nossa homenagem, a GETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras. Aí tem aqui o nome do engenheiro Carlos Rosenberg dos Reis, né, que é o presidente da GETOP naquela ocasião. Aí vai seguindo aqui, né, todas as pessoas que ajudaram, né, de alguma maneira na administração, aqui a equipe técnica, tá, e vai chegando, né. Então, e olha só que interessante, aqui deste lado existe a lista de todos os operários, trabalhadores,
pedreiros, serventes, que trabalharam de alguma maneira na construção dessa obra. Olha só, em ordem alfabética, o primeiro ali é o Abdias Benício de Souza, e o último é o lendário, o mitológico Zumar Severino Jacinto. Ou seja, eu pedi para que vocês prestassem atenção naquele monumento ao Pedro Ludovico lá atrás, porque aqui nós temos uma inversão de discurso. O que nós tínhamos ali? A ideia de um homem único, né, como arquiteto da cidade. Né? Pedro Ludovico construiu Goiânia, erigiu Goiânia, ele é o fundador de Goiânia. Né? Aqui não, aqui nós temos um discurso que ele apregoa a ideia, né, da coletividade. É claro que vai ser sempre algo discutível até que ponto, né, isso é real ou não, se foi respeitado ou não, se essas pessoas foram devidamente valorizadas ou não. Agora, o fato é que, enquanto discurso político está aqui, tá certo? Então, de frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, esse monumento, né, que tem esse caráter. Olha ali, agora temos vento, né? As bandeiras estão tremulando. Vamos seguir nosso passeio aqui. Segue o bonde, segue o passeio. Olha só, ali está em obra. O homem negocia, tá vendo? Em Goiás sempre alguém vai falar de caminhonete, né? Vocês viram. Vamos seguir aqui. Seguindo, olha só, nós vamos passar em uma construção simbólica também. Daqui a apenas alguns metros. Ali já dá pra ver. Aquele prédio ali da esquina. Vocês estão vendo? Que vocês vão reparar, ele é o IHGG, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que no caso é uma espécie de filial goiana, no caso, né, ao IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é uma instituição fundamental para o Brasil, que teve grande peso, por exemplo, na República, né? Se vocês forem pesquisar nossa República Brasileira, aqui tem uma árvore na frente, mas vocês vão ver o seguinte. Olha ali, não vou atravessar não, para não correr maiores riscos, mas vocês vão ver que tem várias imagens ali de políticos importantes, né, do próprio Bandeirante, né, o casal Ludovico ali também, tal. O IHGG, de certa forma, é uma espécie de guardião da memória goiana, né? Com textos, com pesquisas e tudo mais. Então esse prédio tem esse prédio aqui ao lado é o prédio original, né? E esse aqui que tem esse mural, né, pintado com as imagens e tal, é um prédio moderno, inclusive onde funcionava, na verdade não funciona mais, o Instituto Goiano do Livro também. Um detalhe interessante, essa região que nós estamos aqui, na verdade aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que a grama tem uma cor diferente aqui? Era nesse ponto que ficava a estátua equestre do Pedro Ludovico Teixeira, que inclusive é o que nós vamos ver agora, tá? Vou fazer uma passagem por lá. Tem vários pontos aqui da praça que estão sendo reformados. Inclusive, dá até para passar ali do lado do tapume, que dá para ver algumas fotos históricas, né? Ali, ó, restauração da antiga chefatura de polícia. Tá vendo ali? Uma foto antiga da Praça Cívica, uma foto aérea, né? Tem alguns textos que criticam muito essas árvores grandes aqui que foram plantadas, que segundo esses textos, elas foram plantadas sem critério, né? Porque se a ideia era patrimônio material, né? As bonecas Carajá, a questão das cavalhadas,
berrante aqui, Cintias Goiânia. Mas voltando aqui, essas árvores tampariam as fachadas. Então a discussão que se faz é exatamente essa. Qual que é o sentido de você ter uma arquitetura grandiosa, né, monumental, se você vai tapá-la com árvores? Olha só, dá pra ver, aqui é um exemplo, né? Essas árvores aqui acabam tampando, né, essas construções em arte déco, né, que fazem parte do complexo da praça. Olha aqui o prédio que está sendo reformado. Ali é a estátua equestre do Pedro do Vico que eu comentei com vocês. Só que nós vamos passar nela daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos ver aqui um outro monumento, que é um monumento de arte moderna, arte contemporânea, que é bem interessante também. Que esse monumento ele foi feito pelo famoso artista plástico Serão Franco, acho que todos conhecem, né? E ele é um monumento que ele discute a questão da identidade goiana. Tem uma placa aqui que explica bem isso. Ali, para provar que sou eu mesmo, dá para ver aqui pelo espelho. Ah, olha só. Na verdade a placa não existe mais, ela estava aqui, mas ela foi retirada. Mas eu vou comentar rapidamente com vocês. Olha só, é um monumento espelhado, né? E de um lado nós temos umas figuras que elas representariam formas que seriam características de bonecas indígenas, né? Aquelas bonecas carajás que nós vimos ali em alguns minutos. Tá vendo? Dá pra ver pelo formato, né? Mas quando você se aproxima, você vai ver fatalmente a sua imagem, tá? Você vai, né, se reconhecer aí. Olha aqui. Ou seja, quando você olha para essa boneca carajá, né, você acaba vendo a si mesmo, ou seja, você é integrado a essa cultura goiana. Aqui é caso você queira se transformar em um hobbit, né, aí você passa por esse espelho. Dá pra ver que cada espelho provoca